Yeah. 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 Salve, salve, estagiário, estagiária. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, Thiago Maroto. Quando a gente aparece... Coisas boas acontecem na paleta de cores parecida hoje, né? Pô, tamo entrosado, hein, irmão? É isso, nem só fizemos, aqui, ó, Mr. Jordan. Nem fizemos um churrasco e tamo entrosado, hein? Que isso, cara. O pessoal da RR tá te pagando bem, já tá no esse é outro assunto, calma. Enfim, hoje a gente tá com um convidado para o lado especial. Não me canso de dizer isso. É um cara que eu acompanho há bastante tempo. Total. Não é chamando de velho, mas eu acompanho Já desde a minha chamou. época de adolescência. Todo mundo já ouviu esse sobrenome. Que é o cara conhecidíssimo na mídia brasileira, na mídia esportiva de São Paulo, do São Paulo Futebol Clube, muitos anos. Hoje comentarista dos canais TMC e também do Podpah. Simplesmente com a gente, Ivan Drago. Boa, Seja Ivan. muito bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, chegou o momento. Tudo bem, senhores? Chegou o momento, porque agora eu tô ouvindo isso o tempo inteiro. Pô, te ouvia desde... Porra, te ouvia desde... Pô, que da hora. Pô, chegou a idade, né, cara? 41 anos, pô, não é pra tanto, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É Prazer isso. nosso, irmão. Pô, a gente tá com um cara que conhece muito da mídia esportiva, tá há bastante tempo já aí. E no Podpah também a gente vai falar bastante coisa sobre isso. Só que, Ivan, o nome do canal é Canal Estagiários. E tem a pergunta clichê do estagiário. Todo mundo tem alguma história, ou da época de estagiário, ou da época que minha começou pior. a fazer algo. Algum Juvena. Eu quero saber aquela cabeçada que você deu. Aquela quebrada. Quebrada. A minha é pesada, hein? A minha é pesada. Vamos lá. O Craque Neto tinha um programa na antiga Transamérica, aos domingos, chamado Esquenta. E eu era um dos produtores dele naquele programa. E ele me pediu pra gravar algumas vinhetas com personalidades que não eram do futebol. E aí eu decidi abrir a agenda pra gravar algumas chamadas. Ô Neto, tô aqui ouvindo, aquela coisa toda. E eu decidi ligar pro Pedro de Lara, na casa do Pedro de Lara. Pô, que figura, hein? O que aconteceu? A pessoa que atendeu falou, você chegou com 6 meses de atraso, ele faleceu. Nossa, brother. Eu juro que eu não Você não lembrava, sabia. cara. Eu juro que eu não lembrava. E eu Você só chegou assim. com atraso. Eu só assim. Aí eu falei, poxa, me desculpa, eu tava... Aí inventei, né? Tava muito tempo fora do país e, pô, merda. cagada monstra, assim, já comecei. O pior foi que chegou atrasado. Não, e essas histórias na redação vira... Pô, até hoje os Até caras hoje. pegam no meu pé. Se é pra gravar uma vinheta, ó, não vai ligar pra um cara que já faleceu, entendeu? Até hoje, ó, liga pro Pedro de Lara. Que loucura. Pô, Caraca. E o Craque Cagada Neto nessa? monstra. Pô, até hoje ele fala sobre isso, né? Cusão do jeito que ele é, cara. Nossa, ele não perdoa. Não tem jeito, não tem jeito. Eu vou carregar isso pro resto da tem vida, não tem jeito. problema nenhum, mas, cara, eu sou assim. Cara. Eu sou assim. É uma falha que eu tenho. Às vezes eu vou falar, Ivan, ele já faleceu. Mentira, Putz. sério? Mano, eu tenho dessa Pô, eu não também. lembro, cara. Confesso que às vezes eu sou pego nesse clickbait aí também. É Às igual vezes- agora aquele corte do podcast, que eu não lembro quem era uma artista que tava no programa. Putz, Aí era falando do Tim Maia. Cicla Brasil Aí lá. perguntaram pra ela, qual que é o seu sonho? Entrevistar quem? Ela, meu sonho é entrevistar o Tim Maia. Tava no Ticaracatica. Pô, não sei o que lá, Brasil. Aí os caras, o Tim Maia morreu. Porra, meu Ivan. Pô, cagada Essa monstra. foi a melhor, eu Cagada, mas Pô, uma das melhores histórias. Paciência, agora eu vou carregar comigo e... Uma das melhores histórias de abertura de programa. Exato. Porque se eu não falar, quem acompanhar a gente e me conhece... Vai falar. Quem Vai estiver falar. acompanhando a gente e me conhece vai falar, pô, Omitiu, né? pô, não quis passar vergonha, né? Mas eu passei essa vergonha e peço desculpas. Faz parte. E aí, Ivan, até pra gente começar o bate-papo, como foi a sua chegada no jornalismo? Você sempre quis fazer?
Foi uma coisa que aconteceu. Sempre que a gente traz personagens da crônica esportiva, eu sempre faço essa pergunta. Tem gente que, pô, aconteceu na faculdade, tem gente que aquela coisa, né, sempre quis trabalhar com futebol, com esporte. Como que foi, assim, o seu encontro com o jornalismo e com o jornalismo esportivo? Não, a minha parada, ela sempre foi numa tentativa de entrar no jornalismo, tá? Eu tenho um amigo, né, que começou cedo na profissão por conta do pai, que é o Márcio Espímpolo, né? E a gente tem aproximadamente 6 anos de diferença, né? E a gente é amigo desde a infância e o pai dele, o Silvio Filho, era um cara que trabalhou e fez muito sucesso no rádio, né? Faleceu recentemente, uma pena. E aí eu observava tudo aquilo e claro que me chamou bastante a atenção, né? Mas eu nunca pensei assim em trabalhar apenas com o futebol, né? Embora seja extremamente empolgante, né? Porque a gente gosta, enfim, é o principal esporte do país, é uma coisa cultural. E eu falei, bom, cara, tô me interessando por isso, acho que eu vou fazer jornalismo. Na verdade, eu tava bastante perdido naquele momento, como muitos jovens, né? Numa dúvida tremenda, né? A gente nunca tem exatamente a ideia. Porque é aquele negócio, será que o que eu gosto é o suficiente pra me manter? É isso, meu pai sempre falava isso. Entendeu? Essa parada. Você quer fazer algo que você gosta ou você quer fazer algo que realmente tem mercado, que possa te ajudar financeiramente, aquela coisa toda? Se bem que quando você faz com paixão e você consegue se desenvolver na área que você gosta, e eu acho que quando você faz com entusiasmo, você consegue se desenvolver a ponto de conseguir depois um bom ganho financeiro, né? Eu acho que uma coisa está atrelada à outra ou é consequência da outra. Sim. Enfim, naquele momento eu comecei a olhar para o jornalismo de uma outra forma. Entendendo e já procurando informações e entendendo que talvez eu não fosse para o esporte. Trabalhasse no jornalismo geral. E tudo ok, beleza. E aí eu comecei na faculdade e tal, e o Márcio Espímpolo, como já estava no mercado, ele começou a abrir as primeiras portas para mim. Naquela época, estava começando comigo o Rafael Prats, que hoje está na ESPN, Sim. né? Então nós começamos juntos, ali foi a nossa primeira oportunidade, então tudo começou dessa forma. Aí de lá a gente foi pra Capital, da Trianon pra Gazeta, da Gazeta pra Capital, e depois eu ganhei minha primeira oportunidade na Rádio Record, já sem eles, né? Aí eu fiquei pouco tempo na Record, até chegar na Transamérica, agora TMC, e eu tô há 18 anos nessa estrada. TMC. Principais dificuldades do começo de carreira, cara. O que foi mais difícil pra você depois que você ingressou nessa área? Bom, não é fácil trabalhar no microfone. Tem gente que acha que é muito fácil. É só ligar o microfone e sair falando e eu entendo que é difícil pra caramba, né? Sim. Então eu fiquei bastante em dúvida se eu tinha realmente capacidade pra estar ali, né? Então, até eu conseguir me adaptar, até conseguir realizar as primeiras tarefas, assim, eu tive que bater muita cabeça, assim, né? Escrever absolutamente tudo, eu tinha muita insegurança, né? Caramba. De falar alguma bobagem, né? De passar vergonha. Então, eu realmente ali eu tive que trabalhar mentalmente também, entendeu? Sim. Além de aprender, lidar com as emoções, né? Total. Às vezes você abre o microfone e você tem conhecimento de tudo, né? Você tem conteúdo pra caramba, mas você tem dificuldade de passar isso pra frente. Traduzir aquilo, Exatamente. Então o que acontecia? Porra, eu estudava pra caramba pro jogo, ou pra fazer uma reportagem, ou pra fazer uma matéria, ou pra fazer um boletim ao vivo, e eu ficava lendo horas, tudo que eu precisava falar naquele boletim, cara, abri o microfone e não saía. Caraca, velho. E a pior sensação que tem. Né? Sabe aquele começo, assim, o meu começo foi duro do cara falar, calma, respira, beleza? Vamos começar de novo? Vamos. Caramba. Entendeu? Aham. Demorou pra caramba. As minhas primeiras metas, né? Pra quem não sabe, meta é quando o repórter fica atrás do gol, o repórter de Sim. rádio e o narrador vai chamando você a cada lance. Então, eu tinha muita dificuldade de achar alguma coisa pra descrever. E, cara, é muito difícil fazer isso. difícil Explica pra pra galera, caralho. porque você tem que estar no time do jogo e no time da transmissão. E às vezes são Exatamente. coisas desconexas. E outra coisa, você não pode repetir o que o narrador falou.
Então você pega um cara que descreve pra caramba, você precisa achar alguma coisa pra poder acrescentar. Algo que você viu e ele não viu, e é por isso que você tá posicionado de uma maneira diferente, porque ele tá na cabine e você tá atrás do gol. Ou você fica com várias informações ali e você acrescenta alguma coisa, Sim. ou você é muito criativo e tira ali algo uma sacada que vai Um fazer a detalhezinho. galera rir, vai descontrair um pouco. Então, não é algo fácil, né? E assim, tem gente que eu vejo muito jovem hoje, muitos jovens que não gostam muito de ouvir, sabe? E eu acho que é pelo contrário. Ouça mais do que fale, entendeu? A gente recebeu essa semana André Azevedo e ele falou assim, às vezes o silêncio diz mais que muitas frases feitas. Então, Exato. acho que isso corrobora muito. Tem alguma situação inusitada, porque às vezes o diretor tá falando com você no ponto, a torcida tá gritando, o jogo tá rolando, o narrador tá narrando e você tá pensando em alguma coisa pra falar. Tem alguma situação que você lembra que aconteceu atrás do gol que você fala, pô, essa aqui foi... Ou eu fui muito bem, ou alguma presepada, porque é normal também. Porque né? os bastidores da bola é assim, cara. Exatamente. Pouca gente vê o que acontece no campo. Só vê o Prime. E, cara, se o repórter passasse tudo que ele vê, tem isso também. Se o cara passa tudo sem filtro, tudo que ele vê, cara, é complicado. Você falou de um ponto, quando você vai pensando aí no... Não, tem uma parada que é a seguinte, né? Graças a Deus, o rádio não tem imagem. As primeiras cagadas, assim... Mas, enfim, é do jogo. Sim, é da bola. Tudo isso fez parte do aprendizado. Sim. Eu tava num jogo da Portuguesa, no Canindé. E eu comecei a entrevistar uma pessoa. E eu citei essa pessoa na transmissão, era o abre o jogo, sabe? Sim. É o antes. O pré-jogo O ali. pré-jogo, e eu comecei a entrevistar aquela pessoa como um dirigente da Portuguesa, e eu falei, tá aqui o presidente tal, vamos lá, tal. Aí eu terminei, aí meu companheiro do lado chegou e falou assim, Ivan, esse aí não é o presidente, não. Ai, caralho. Mas... Quem é esse porra? Diz que ele é algum diretor, por favor. Não, ele faz parte da Portuguesa, mas não é o presidente, não faz parte da diretoria. Mas o cara respondeu assim... Com uma imponência. Não, e assim, não é que ele respondeu que a Portuguesa ia contratar fulano, nada disso. Era mais pra falar sobre o atual momento da Portuguesa e tal, como ela chegaria pro campeonato e piriri pororó. O Beabá ali, né? Aí eu falei, putz, porque eu já cheguei Falando. fazendo a entrevista, pode me atender? Posso? Pomba. Puta merda. Quando deveria, posso Tudo trocar bem? essa ideia, tal, seu nome, posso fazer algumas perguntas relacionadas, tal. Eu poderia preparar e já... Não, eu fui de cara e não estava preparado para aquilo e achei que era e não era. Enfim, ninguém percebeu. Isso que eu ia perguntar, passou. 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 Eu falei, caralho, passou. E se ficou Ninguém com aquilo falou na nada. cabeça? Uhum. Só que depois eu falei. Eu falei pro Garrafa, Garrafa, você lembra que eu entrevistei fulano tal? E como a Portuguesa, com todo respeito, certo? Sim. Não é um clube que hoje tá na mídia o tempo inteiro e poucas pessoas conhecem todos os dirigentes que fazem parte Não é o daquele... Corinthians, né? Exatamente, O São Paulo. sabe? Tá aqui o presidente do São Paulo. Pela voz o cara já reconheceria, né? Exatamente. Passou por todo mundo. Eu falei, Garrafa, aquele cara que eu entrevistei e falei que era o presidente, não é o presidente. Aí ele me explicou e tal, me deu algumas orientações, não ficou bravo nem nada, passou. Aham. Mas é algo que, por exemplo, eu não esqueci, Sim. né? E fez parte do meu aprendizado. Ivan, é muito legal o que você tá falando, cara, porque a gente vê um cara consolidado, Total. um cara muito respeitado na mídia e que, como todo profissional, comete erros. E você bateu num ponto. Esse ponto que eu queria ver com você, que envolve a nossa profissão. Hoje a gente vê pessoas cada vez mais jovens fazendo trabalhos. Hoje a internet ela abriu muito espaço pra gente. Não é igual na sua época que você poderia ter um canal no YouTube e fazer o seu conteúdo. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que existem determinadas situações que você precisa de um pouco de cancha. Minha visão. Produção, ter esse campo e tudo mais. E, às vezes, essa molecada vai pro jogo, vai fazer esse esquema de informação e não tem ainda o peso do que é uma informação errada, que é uma barrigada. Mas eu acho que existe um problema grave na profissão, que é gestão. É aquela coisa de você trabalhar os jovens. Certo. É assim, vamos lá.
existe uma questão econômica por trás. Sim. Então é muito mais fácil eu contratar um jovem, porque ele vai sair mais barato para a empresa, Sim. certo? Mas essa pessoa, esse profissional, ele não está preparado para determinadas situações. Então eu acho que ele deve ser preparado para depois ser lançado. E hoje não acontece isso. É aquele negócio, eu contrato na segunda, tenho que entregar na terça. E aí a gente vai perdendo vários jovens no meio do caminho, porque vários não estão prontos. Eles vão se queimando, né? Exato. Tem Uma aquele empolgação, acima da média, que imediatamente o cara começa a fazer e você vê que, opa, impressionante como ele pega rápido as coisas. E tem aquele que demora um pouco mais. Sim. E aí a gente vai queimando, porque a partir do momento que não entrega imediatamente, a gente vai sacando. Uhum. Isso acontece no futebol. Sim. Sim. O jornalismo é mais um segmento da sociedade. Então o que a gente vê no futebol, várias vezes, é o que acontece na nossa profissão e a gente não enxerga. Total. Então o que falta mesmo é gestão. É a gente preparar. E a gente precisa de uma mescla com profissionais mais experientes, com profissionais mais jovens. Você criar novos profissionais. É importante, eu falo isso em todas as empresas que eu passo. É mais fácil para a empresa a gente começar a produzir. A gente lançar jovens. Mas para isso é necessário que a gente tenha paciência e capacidade para formar profissionais. É isso. E eu acho que isso falta para a nossa profissão. Quando você toca nesse assunto, esse profissional, por exemplo, ele não é um problema. O problema é como ele foi inserido no contexto. E eu acho que isso falta para a nossa profissão. Eu acho que falta mais gestão. É muita gente só mandando e trabalhando muito pouco com pessoas, preparando pessoas. E tem questão também do engajamento, que às vezes a pessoa tem um bom engajamento ali e tudo mais nas redes sociais. Isso hoje é muito importante. Mas aí ela vai para um lado, para um campo que uma informação errada acaba com a carreira dela, cara. É esse ponto que eu ia chegar. Então a gente vive esse não sei se é um problema, mas essa mudança na profissão. Eu sinceramente, tem coisa assim que eu já nem sei o que é certo ou o que é errado. Se é ter credibilidade ou se o certo é viralizar. É aí que eu ia chegar num ponto, eu pensei que você ia vir nessa linha, mas o que eu ia trazer é o seguinte: como que você vê essa mudança? Porque assim, em alguns cenários, não generalizando, mas a gente vê que é melhor o cara que é colocado, sei lá, na beira do campo ou apresentando um programa, aquele cara que tem muitos seguidores, que viraliza falando uma síntese, do que um profissional que estuda, que é realmente da bola. Então, mas pra fazer o quê? Exato. Isso é o Pra ponto. exercer que função? Esse é o ponto. É isso. Se você pega um cara que de fato consegue mobilizar pessoas nas redes sociais e você acha que ele pode produzir conteúdo para sua empresa da mesma forma que ele faz para ele, é uma coisa. É válido, né? Agora, você inserir esse profissional, e muitas vezes nem é um profissional... Um cara que se preparou pra fazer isso. Sim, De repente aconteceu na vida dele. Ele fez economia na faculdade, ele não esperava trabalhar com redes sociais, mas ele começou a fazer um videozinho ali, outro aqui, e de repente aquilo e o transformou, né? Claro. Numa pessoa relevante ali na internet pra determinadas pessoas ou pra um nicho. Então é aquele negócio. Se você entende, opa, eu consigo usar isso aqui pra minha empresa com que ele faça exatamente o que ele está acostumado, é uma coisa. Vamos apostar? Vamos. Beleza? Agora, peraí, esse cara nunca fez absolutamente nada relacionado ao jornalismo. E a gente vai pegar só porque ele viraliza e coloca ele num contexto completamente diferente, não é bom nem pra ele. Não é bom pra empresa, não é bom pra ele. Por isso que eu falo, é a gestão, é visão de como você vai extrair e como você vai utilizar as pessoas. Uhum. Cada um no seu devido lugar. Pra você atender tudo que você precisa. Toda a demanda. Eu quis trazer essa conversa com você porque você é um cara que veio de uma outra realidade e tá se transformando de como as mídias são. Mas é importante a gente ter esse entendimento porque tem esse negócio. A transmissão da casa é uma coisa, a transmissão da Globo é outra, mas agora tem a GTV. E agora tem as outras demandas das... Então assim, eu acho que tá tendo uma mudança muito grande no esporte e você bateu no ponto. A gente tá perdendo bons profissionais por essa ânsia de tipo, vamos renovar. Né? E é aquela coisa, não deu certo? Tchau, vou trazer outro. Não deu certo? Tchau, vou trazer outro. E aí fica nesse limbo, né? É um problema que acho que a gente tá tendo. Porque assim, se você olhar, vamos pegar aí um cara que apura,
que tem fonte, traz uma informação relevante, ele talvez viralize menos que um outro que simplesmente bate na mesa, xinga, fala alto. Perfeito. Ou que pega a informação dele, dá um crédito na nota de rodapé e replica. E Tem os assim, replicadores, né? E assim, eu não tô criticando essas pessoas. Só que cada um na sua, Claro. certo? Eu acho que todo mundo tem importância, Uhum. certo? Então, assim, o torcedor em si, como o futebol ele move muita paixão, ele quer se sentir representado em determinados momentos. Então o cara tá puto. Você pode ver, o cara que geralmente viraliza é quando o time tá na merda. Aham. Vocês já perceberam Ganha isso? dinheiro com o fracasso do time. Exatamente. É Então, verdade. e aí o torcedor, opa, eu preciso que alguém na mídia ou no microfone desabafe como eu estou aqui desabafando em casa, Sim. certo? Aham. É uma coisa, certo? É uma coisa. Agora, o outro que tá ali trabalhando e apurando tem uma relevância absurda, porque ele tá trazendo algo que as pessoas não sabem. Informação é valiosíssima. É o fato verídico. né? Exatamente. O que é mais valioso no nosso meio é informação. Sim. Porque assim, você só vai comentar se você tiver informação. Tem o jogo pra você comentar. Agora, pô, eu acho que o Roger Machado deveria ter colocado o centroavante. Pô, esse é um... Que treinador burro, não merece ficar, tem que ser demitido. Peraí, amigo. Você sabe por que ele não colocou o cara? Porque o cara tá machucado. Pô, eu não sabia. Tá vendo como informação é valiosa? É. Então, o cara que tem informação, ele tem que ser tratado mesmo de forma diferente. Agora, hoje em dia, eu não sei, assim... É o tal dos acessos, né? Esse cara que apura, ele tem um acesso diferente de um cara que só viraliza, até porque na língua da bola, o cara sabe quando o cara é de verdade, né? E, cara, não é nem questão também do acesso, é questão da questão da informação, ela é importante e existe esse debate, né? Qual informação eu vou dar? O Alex Miller veio aqui e ele falou que teve uma vez que o Marcos nem era o Marcos, e aí o Marcos brigou com o Felipão, ele viu a situação toda, o Marcos falou pra ele, na cara dele, falou, pode postar que esse Felipão é um merda, xingando o Felipão e foi embora. Deu 5 minutos, o Marcos ligou pra ele, falou, ó, você não falou nada na rádio. Aí o Alex falou, não falei. Então, Filtrou, como que né? seria hoje um menino que acabou de sair, que tá com 18, 20 anos, recebendo essa informação com a rede social? Tá louco. É uma coisa que você pode acabar com a carreira de alguém, Eu cara. passei por algo semelhante, mas eu já tava ali um pouco mais experiente, né? Uhum. Um pouco mais. Eu não tava cru, mas eu já tinha uma certa rodagem ali. Aí eu recebi uma informação, não vem ao caso agora. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu liguei pra uma pessoa experiente. Liguei pro meu amigo José Calil, que trabalha comigo na Ô, TMC. Calil. O grande Calil veio aqui. Vem aqui já. Calil, tá acontecendo isso. E aí? Aí ele me orientou. E deu tudo certo. Então, isso precisa acontecer mais. Você Humildade, precisa né? confiar em determinadas pessoas. Opa, vamos consultar um experiente para saber como eu lido com determinada situação. Essa troca é necessária, tá? Agora, tem aquele cara que não quer ouvir ninguém, que já é assim desde pequeno, já não ouve os pais, chega na profissão, não vai ouvir ninguém, acha que sabe tudo. Cara, eu nem perco tempo com essa rapaziada. O professor de Deus, né? Tem sabe muito. sabe aquela energia, coisa? né? Você quer ir por você mesmo? Irmão, Vai-te Vai embora, lá. vai-te embora, guerreiro. O beco é Eu tô logo aqui pra ali. te ajudar. Tu exato, você quer, não é problema E- meu, se vira. E aí, Ivan, você bateu no ponto, você até deu exemplo do São Paulo, eu quero abordar esse assunto com você sobre a questão do Roger Machado. O Roger chega ao São Paulo, Já E- demitido. tem essa questão que muita gente que falou que chegou já demitido por conta de uma troca que ninguém entendeu do Crespo. São Paulo com o time que era líder do campeonato, e aí trocam o Crespo, uma aposta e tudo mais. Cara, você não acha que existe uma crítica muito exacerbada em relação ao Roger? Porque a torcida é a torcida, ela é passional. Ficou P porque tirou o Crespo, vai, nanã. Mas assim, o cara falar do gatilho tal, qualquer coisa tá viralizando negativamente. Sim, o cara não tem- absolutamente desproporcional, eu concordo. Assim, acho que é uma rejeição absolutamente desproporcional, tá? E aí a gente vai pro contexto novamente, né? Vamos olhar pro que é o São Paulo hoje. Então, vamos pensar da seguinte forma. O Roger, pra mim, ele vai conseguir no São Paulo o que outros treinadores recentemente fizeram. Eu acho que não vai mudar muita coisa, porque você precisa olhar pro que é o São Paulo hoje, tá?
Eu só entendo que o Rui Costa, que é o diretor executivo, aquele que manda no futebol do São Paulo, ele fez uma aposta muito alta. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de um ambiente em que poucos treinadores deram certo nos últimos anos. Sim. Então, a gente olha pro Dorival, campeão da Copa do Brasil, o que aconteceu naquele momento foi uma exceção. O normal hoje é o São Paulo não conquistar títulos. Sim. Porque nós estamos falando de uma instituição doente, certo? Ela tá na UTI. Então ela não consegue competir contra as grandes potências. Então o que aconteceu foi uma exceção. Não é a regra hoje. O São Paulo não entra nas temporadas para brigar por títulos, por mais que a diretoria atual do São Paulo tente vender essa ideia para os torcedores. Aquele que acompanha o São Paulo e entende exatamente o que está acontecendo no clube, sabe que a situação é crítica, principalmente do ponto de vista financeiro. E assim, não vamos esquecer que nós estamos falando também de um clube que está sendo investigado pela polícia. Então vai muito além. Certo? Uhum. O São Paulo não chegou a esse ponto por conta de contratações equivocadas. Tem muito mais coisa e é por isso que a polícia está investigando muita coisa no clube, tá? Sim. Então, beleza. Nós estamos pensando numa instituição que hoje está muito mal. Beleza. Um ambiente em que poucos treinadores conseguem se desenvolver. Você troca um treinador, por mais que você tenha razões para isso, mas você tá trocando um treinador que naquele momento estava ocupando um lugar especial na tabela de classificação, que não é normal para o atual momento do São Paulo. Para muita gente, o elefante em cima da árvore. Para quem não sabe, elefante em cima da árvore. Como ele foi parar lá? Opa, daqui a pouco ele cai. Sim. Ninguém sabe como chegou, mas sabe que vai Exatamente. cair. Ninguém sabe como chegou, mas daqui a pouco vai cair. Ele não vai se sustentar lá. Então, beleza. Um ambiente em que poucos treinadores deram certo e um diretor que banca sem ter moral pra isso. Total. Por quê? Porque ele tá lá desde 2021. E em que momento ele passou a sensação que aquele departamento que ele comandava estava em evolução? Nenhum. Então, opa, eu não tenho moral, certo? E tô fazendo uma aposta muito alta. Por quê? Um ambiente em que pouco se desenvolve. Eu vou pegar e vou trazer um treinador, com todo respeito ao Roger Machado, que já chega rejeitado por grande parte da torcida. Se você parar pra pensar, o que fez daquele São Paulo campeão da Copa do Brasil? A mobilização. Total. Sim. Ou A torcida seja, comprou a ideia, né? exatamente, a união do campo com a arquibancada. Se você precisa muito disso para que o São Paulo consiga minimamente fazer uma temporada decente, como é que você já chega com o ruído aí? Sim. Você traz um profissional que grande parte da... Ah, mas aí o dirigente ele vai ficar olhando para as redes sociais antes de contratar um treinador? Em muitos momentos você não pode ignorar isso. Você não faz o futebol para você faz futebol para a torcida. É um clube de massa. Se grande parte daquela galera não quer aquele cara, isso precisa ser levado em consideração, sim. Então, quando eu olho para essa situação, o grande responsável por tudo isso é o Rui Costa. Se o Roger Machado sair, ele tem que sair imediatamente. Certo? E se você olhar para o trabalho do Roger Machado, os números que ele tem hoje, não vai ser muito diferente dos últimos que passaram pelo São Paulo. E com esse elenco, com o atual momento do São Paulo, pode trazer o Roger Machado. Eu não tô passando pano pro Roger Machado, é só pra galera entender que existe um contexto. Então você vai ver que não é muito diferente do Crespo, do Ceni, do Zubeldia. E não vai ser diferente se for o Guardiola, eu, você. Não vai mudar. Por quê? Porque, assim... Tem muita coisa errada para que a gente olhe apenas com lupa pro trabalho do treinador. É muito superficial, né? A gente ficar olhando pro trabalho do treinador. Eu vou concordar e talvez eu farei um pouco do advogado do diabo também. Fique à vontade. No seguinte sentido, assim, o Roger já chega com essa rejeição. Ontem a torcida cobrou o presidente Macis referente à saída do Rui Costa, então é um assunto bem pertinente, bem quente. Só que aí, e aí eu até concordo com vocês quando vocês falam assim, pô, às vezes é um pouco desacerbado tantas críticas ao treinador. É desproporcional, é exagerado. Concordo. Entretanto, eu acho que ele também não se ajuda muito. Quando ele vem com aquele discurso meio professoral na beira do gramado, eu já vi muitos jogadores dando até... Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é insegurança. É. Pode ser também. Sabe aquela coisa? Pô, peraí, eu vou mostrar pra Que eu todo sou mundo diferente. que eu tenho conhecimento, eu tenho conteúdo. Cara, você matou, eu acho que você matou. Entendeu? Então, assim, porra, o campo não tá falando, mas peraí, eu manjo disso aqui. Peraí, eu vou mostrar pra vocês, ó, o que acontece é isso.
Só que os bola não gostam muito A disso. questão mas é essa. não é. Futebol é um esporte popular. Exato. É isso. Então, E é o maior esporte do Brasil. isso não serve só pro Roger. Tem um monte de gente aí professoral falando de futebol, com termos acadêmicos. Sim. Pode esquecer. Pode esquecer. Você tem obrigação como comunicador de simplesmente entregar algo que seja Acessível. acessível A todas as classes. todas né? as camadas da sociedade. O esporte é popular. Sim. E outra coisa, para eu mostrar que eu tenho conteúdo, não necessariamente eu preciso usar termos técnicos. Eu posso usar termos populares. Qual o problema? Agora, o trabalho do treinador é a mesma coisa. Você assiste ensaio de peça de teatro? Não. Não. Você assiste? Não. E o que serve pra você no final das O contas pra resultado avaliar? final, né? A peça. Perfeito. Certo? Então, assim, você pode fazer um monte de coisa, você pode ter conteúdo pra caralho. Deixa eu olhar. Você treinou pra caramba durante a semana e tal. Mas chegou na hora do vamos ver, onde vale. É o que vale. É o que vale, é o que acontece dentro do jogo. Eu conversei com algumas pessoas que trabalharam, alguns jogadores que trabalharam com o Roger. Eu conversei com 2. E os 2 falaram a mesma coisa. Ele é um cara sensacional de bastidor. Ele é um cara que tem um trato com o ser humano diferenciado. E o jeito dele falar é assim. Ele fala assim todos os trabalhos dele, de corredor, de gatilho, de não sei o quê. O jogador ele vai entender, porque tem um vídeo. Agora, a forma como ele se comunicou pode ter sido errada. O ponto que eu bati é... Beleza, você falou um ponto que é crucial, Thiago. O Roger é um treinador que chegou demitido. Quando ele vai ser? Quem que vai vir? Vai vir o Dorival no lugar? O Rui Costa, que tirou um técnico que tava ali como o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, que era um absurdo. E aí? O que vai mudar no São Paulo? Vai continuar esse limbo Porque é de aquele técnico. negócio, vamos supor que... Vamos pegar uma diretoria que hoje esteja realmente... Nenhuma diretoria, ela consegue unanimidade, tá? Nem a diretoria do Palmeiras, basta do ver... Flamengo que fez com exatamente. Felipe. Nenhuma diretoria hoje é unanimidade no país. Mas vamos pegar a diretoria do Palmeiras, que tá aí há um bom tempo, Sim. certo? Me fugiu agora o nome do diretor executivo do Palmeiras? O Cícero. Não, Não, Cícero não, é o... Barros. André Barros? Anderson Não, Barros. Anderson Barros, perdão. O Anderson Barros, beleza. Vamos lá, você pega um Palmeiras que tá o tempo inteiro aí brigando por títulos e de repente aquela diretoria toma uma decisão que é polêmica, e isso aconteceu no Palmeiras recentemente, quando saiu o Veiga, quando saiu o Dudu, quando saiu o Rony, beleza. Mas você ainda olha e pensa, pô, esses caras foram campeões de tudo nos últimos anos, se eles estão entendendo que é necessário fazer isso, e eles estão ali todos os dias, cara, às vezes vale a gente dar um voto de confiança, de repente é o necessário mesmo. Agora, traz isso pro ambiente do São Paulo. Porra, nada funciona naquele lugar? Nada funciona. Porra, é mais uma cagada que eles vão fazer. Estou preocupado com o Entendeu? Não camarote. passa credibilidade, é isso que eu falo. Por exemplo, eu tava discutindo hoje com os meus companheiros na rádio. O Heitor, da base do Palmeiras, tá sendo vendido. Uhum. Certo? Promessa. Promessa. O André, por exemplo, o André Galvão, meu companheiro, entende que, porra, é uma pena porque ele não chegou ao profissional, ele já foi vendido antes. Aham. Sim. Os outros defendem porque os valores são consideráveis, né? Mas eu penso o seguinte, cara, de quem é hoje o melhor trabalho de base do país? Palmeiras. Hoje do Palmeiras. Do Palmeiras, certo? Será que essa avaliação não foi feita? Opa, será que ele não poderia estar ocupando Com certeza. um lugar no time profissional, vendo, não vendo? Opa, peraí. Aí eu do lado de fora, sem estar lá todos os dias e apenas interpretando, né? Eu penso, cara, o melhor trabalho de base do país, revelou jogador pra caramba, fez do Palmeiras milionário, entregou títulos, jogadores pro profissional. Eles entendem que esse rapaz deve ser vendido. Pô, quer saber? Eu acho que faz sentido. Aham. Eu vou acreditar. Sim. Sim. Dá pra fazer isso hoje no São Paulo? De forma Não nenhuma. dá. Quem tava comandando a base do São Paulo outro dia tava no escândalo Tá do envolvido camarote. com- Então, E não é de agora, de muito tempo. aí você vai questionar todas as decisões mesmo. Será que as decisões, elas são mesmo, assim, interessantes para o clube? Entendeu? Como, se a gente não levar em consideração contexto, eu levo muito isso pra fazer minhas análises. Mas Espera tem que aí. levar. Porque assim, a tendência é o quê? Pô, se eu fizer aqui uma análise ponderada, ninguém vai recortar essa porra. Agora, se eu meter o pau, isso aqui vai viralizar pra caramba. Quer saber? Eu vou ser eu.
Eu sei fazer. Aham. Eu só mirar naquela câmera aqui, eu posso dar um puta recorte pra vocês. É verdade. Entendeu? Não é isso que pauta a minha carreira, cara. Tal. Eu vou continuar dessa forma. Se eu tiver que sair do mercado, beleza. Mas Valeu. com as suas convicções, sendo Eu você, vou, né? cara. Eu vou, Eu tô cara. contigo, eu tô contigo. E assim, até porque existem profissionais lá do outro lado, pessoas que Família. merecem respeito, entendeu? Eu posso criticar, eu tô criticando o cara que tá ali exercendo o cargo, eu não tô criticando a pessoa. Não tenho nada contra o Rui Costa, por exemplo, eu nem o conheço pessoalmente. Tive poucas oportunidades de conversar com ele, porque durante um bom tempo na gestão Casares, ele ficou lá escondido atrás do Belmonte e esse tal. é o ponto, cara. Agora ele apareceu um pouco mais. Então eu não tenho nada contra ele, mas eu não gosto do trabalho dele. À distância, eu não gosto do trabalho dele. Entendeu? Diga-se de passagem, horrível. E além de trazer o Roger já nessa situação com ruído, aí a gente acaba questionando todas as outras decisões. Ele é sabido que ele já era amigo do Roger, tinha trabalhado com o Roger, acho que lá no Grêmio. Isso não pode ser justificativa Você na entende? hora de anunciar contratar, o trabalho Só porque de um é seu profissional. amigo, cara, é o que você falou, você tá trabalhando, não é pra você, é pra milhões de pessoas. Você pode achar que o seu amigo é um baita profissional, mas você vai falar sobre as virtudes dele como profissional. Exato. Não porque ele é seu Foda-se amigo. se ele é seu amigo. É por isso que você falou, se sai o Roger, tem que sair o diretor. É um ambiente profissional. Total. Quais são as virtudes do Roger que você entende Mas que são necessárias para o atual momento do São Paulo? É É só isso que a Só galera isso. quer saber. É. Ninguém quer saber se você é amigo dele, se você janta, almoça com ele, se vocês viajam juntos. O problema é de vocês. E outra, você tem um centroavante, você tira o centroavante e contrata um zagueiro, são trabalhos diferentes do Crespo e do Roger. Convicções de trabalho diferentes. Total. E, Não tem convicção, na verdade. mas a gente tá batendo num único ponto do São Paulo, cara, que é a realidade que você tá trazendo, que o contexto da torcida, que a gente tem que entender, que a gente teve um presidente empichado, ele disse que não, mas ele foi empichado, que a gente tem escândalo de corrupção no São Paulo. Essa realidade, ela passa por dentro de quem tem a caneta? Essa é a minha dúvida. Porque uma das coisas que fez o Crespo cair foi o choque de realidade que ele dava na torcida. Eu tô aqui pelos 45 pontos do Brasileiro. E ele foi extremamente criticado internamente. Será que ele foi mandado embora porque ele... Não, Talvez. eu acho que esse foi um dos fatores, tá? Sim. Porque assim, ouvindo, e eu acredito muito nesses profissionais, o Kaique Silva lá na TMC, o Grande Eduardo Caicão. Afonso, André Hernan, Gabriel Sá, o pessoal do Globo Esporte, do GE, enfim, são grandes profissionais, todos eles apuram, né? E eu Sim. confio muito nas informações desses caras, e eu trabalhei com muitos deles, né? Convivi com muitos deles de perto, então eu sei que esses caras são capazes. Vários fatores ali fizeram com que a diretoria decidisse pela saída do Crespo, certo? Eu acho que essa realidade, essa forma que o Crespo falava de, opa, vamos garantir os 45 pontos, esse choque de realidade foi um dos fatores. E pra mim, de fato, o Rui Costa, ele vende uma ilusão pra galera. Total. Porque não foi a primeira vez. Quando ele fala o seguinte, não, o São Paulo é grande e vai brigar por títulos, pode acontecer. Como o Corinthians, por exemplo, numa crise profunda, conseguiu um título na temporada passada, como o São Paulo conquistou em 2023. Mas eu volto a repetir, isso é uma exceção. A regra. Uhum. É uma exceção, certo? Então, quando a gente olha para isso que o Rui Costa fala, essa ilusão que ele vende, recentemente ele deu uma entrevista onde ele fala que o São Paulo ainda é uma referência. Que mundo que ele tá vivendo. Pois é. Você viu o negócio do Luiz referência no Gustavo? quê? O Luiz Gustavo falou verdades. O Crespo falou verdades. É isso Mas que ele incomoda. vende uma ilusão. Tudo bem, ele pode olhar... Peraí, Crespo, quando você fala isso do portão pra fora, eu só peço pra você, do portão pra dentro, nós precisamos ter um discurso diferente com a galera. É isso Porque aí. se a gente olhar pros jogadores, rapaziada, a gente vai brigar por 45 pontos, eles vão se acomodar nisso e não vão Vão querer... ficar até puto. Exatamente. Ou vão se acomodar nisso. É. Olha, a gente tem Bem 52, provável. não vem cobrar a gente não. É. Vocês não queriam 45 É pontos? isso. Entendeu? Uhum. Aquela coisa, ó, o nosso aproveitamento hoje é de quem vai atingir 56, 57 pontos. Opa, tamo na média, entendeu? Ó, e aí os caras relaxam, a gente sabe como funciona o Sim. ambiente do futebol. Agora, o discurso do portão pra dentro é um, o discurso do portão pra fora é outro. Corinthians campeão em 2017. Sim, nós somos a quarta força. Só que pra dentro, irmão, É. os caras eram um leão. Pau. E o Corinthians foi o quê? Campeão paulista e E campeão brasileiro.
brasileiro. Com sobras. Então, assim, eu acho que o torcedor mais consciente, ele entendeu exatamente o que o Crespo queria falar. Agora, eu acho que esse foi um dos fatores, né, pra saída dele ou pra decisão pela troca. E o que eu digo muito é que, assim, às vezes não, com certeza o Crespo, principalmente, estava colocando luz naquilo que deveria ser colocado pra ajustar a casa. Só que isso incomoda, né? Os caras que estão lá no poder, como o senhor Rui Costa, pra ele é muito mais fácil ter alguém, um amigo, que talvez não vai botar o dedo na ferida, do que alguém que vai trazer a realidade da situação, né? É problema na estrutura interna, os jogadores convivem com situações atrasadas, direitos de imagem, durante a gestão inteira Casares, inúmeras lesões, contratações equivocadas. Departamento médico. Teve a questão do Monjaro no ano passado, Que da caneta loucura emagrecedora. Que era E do assim, Paraguai. eu, por exemplo, não sou médico. Eu não sei se isso é bacana por exemplo, num atleta de alto rendimento. Agora, a questão é, Casa a existia uma situação por trás da indicação das canetas. Tinha dos Um equipamentos. interesse, Entendeu? né? Só que não é de agora. Vocês lembram quando o Ceni falou que não havia água na piscina? E todo mundo Foi matou só uma figura de linguagem. Exatamente. Que ele A questão é, se o Ceni fala que é necessário água na piscina, não é porque ele quer se refrescar. É porque ele sabe que aquilo é importante para os atletas. Sim. Não. E a piscina tava cheia de cadeira. Que loucura, gente. Um abandono total. É, Então, assim, é muita coisa errada no São Paulo pra gente ficar aqui discutindo se o treinador não vai resolver todos os problemas. Por isso, mais uma vez, eu não estou passando pano pro Roger. Acho que não foi a melhor escolha, certo? O São Paulo poderia decidir por um outro treinador. E é o que eu falo com relação a uma troca de treinador em qualquer lugar. Quando você decide por uma troca, a escolha precisa passar a sensação para a sua coletividade de que você está melhorando o comando técnico da equipe. Certo? Quando você passa a sensação de que, peraí, o Dorival vai sair, quem vai chegar? Mas não é possível, gente. Vai voltar. Esse cara deu certo aonde? Você entendeu? Uhum. Você já desanima. Agora, quando vem um treinador que a galera, peraí. O torcedor vai pro estádio mais vezes, ele começa a acreditar, ele se motiva, os atletas se motivam. Começa a criar um ambiente e aí sim as coisas vão ser mais fáceis dentro de campo. Agora... enfim. Bom, antes da gente continuar o nosso bate-papo, já estamos no meio pro final aqui, vamos aquele recado importante Sempre bom, pra né? você que quer fazer a sua fezinha, tá? Quer fazer aquela aposta esportiva, lembrando, com consciência, tá? É uma aposta pra você brincar, né, Tiagão? Aquele entretenimento, Aquele né? troquinho do pão, né? Exato. Onde sobram as moedas e tal. Exato. Pra você, maior de 18 anos, lembrando, maior de 18 anos, jogo com Exato. responsabilidade. Mas onde que é? Tem várias. Na A gente melhor. vai fazer a nossa indicação, que pra gente é a melhor, que é a Aposte Fácil. Vem nesse QR Code que tá aqui na tela, vai te levar até o site da Aposte Fácil. Lá você vai ter cashback, lá você vai ter um atendimento humanizado, não é robô. Suporte 24 horas. Suporte 24 horas. Thiago falou, para maiores de 18 anos. E aquela brincadeira, né? Você tem alguma superstição? Você gosta de... Qual campeonato você gosta de apostar? Tem gente que não gosta de apostar no brasileiro. Não, eu gosto muito do Brasileirão. Então, quando eu vejo que o meu time ele tá numa ascensão, tô junto, aí eu vou junto. Agora, quando começa a perder uma, duas, aí eu dou uma segurada, porque eu já sei que a fase não tá boa. Eu gosto daquela múltipla, que você coloca uns 200 resultados, Perfeito. aí você coloca, sei lá, 10 reais pra... Não, essa e aí, vai torcendo. essa eu coloquei, essa semana eu coloquei Bambam vence o Big Brother. Queria quebrar a banca, né? Mas infelizmente não deu certo. Acabou não dando certo. Tá aí. Então, lembrando pra você, vai nesse QR Code, dá moral pra quem nos dá moral, já parafraseando Roman Laurito, que tem esse outra coisa, jargão. Grande Roman Laurito. E Grande aquele Roman. velho bordão, relaxa e joga com a Aposte Fácil. É isso, tamo junto. Agora, o Ivan, e aí a gente tá falando então de personagens e quando a gente faz a crítica é sobre o profissional e não sobre a pessoa. Então a gente tá na mesma página. A gente não pode deixar de falar de Neymar Júnior. Então a gente vê que o Santos também vive vamos dizer, essa crise, né? Já de até mais tempo que o São Paulo, se eu brincar. Mas a gente vê que a cada situação que o Neymar faz... Eu acho que nós perdemos o senso crítico. Você acha isso, cara? Eu acho o seguinte, o Neymar, ele é o único jogador, ou talvez a única personalidade esportiva hoje no país que é pauta diária. Se não é diária, é quase que diariamente. Independente do que, né? Exatamente, ele é pauta.
certo? Só que eu acho que a gente tá perdendo o senso das coisas, mais uma vez, né? Porque é o seguinte, acho uma coisa muito simples. Eu me enganei, por exemplo, eu sempre fui muito fã do Neymar, entendia pela qualidade dele que com 70% da potência ele deitaria no futebol brasileiro e não tá rolando. Certo? Sim. Mas pra mim, olhando pra seleção brasileira e pra Copa do Mundo, é o seguinte, ele tá indo bem no Santos, ele deve ir à Copa. Ele não está bem no Santos, ele não deve ir à Copa, certo? O que é estar bem? Jogando em sequência, fazendo bons jogos, às vezes ele não vai conseguir ser decisivo e todo mundo que contrata o Neymar espera um jogador com alta capacidade de decisão, mas às vezes não é possível, porque o contexto não ajuda, aquela coisa toda, mas ele tá jogando em sequência, ele tá fazendo bons jogos. Opa, a gente tira o Neymar do Santos e bota na seleção brasileira com jogadores melhores, vamos apostar nesse cara? Beleza, mas vamos olhar para aquilo que ele tá fazendo no Santos? O problema é, tem gente que gosta do Neymar, e aí, não importa o que ele faça, ele tem que ir à Copa do Mundo. E tem aquele que odeia o Neymar, não importa o que ele faça, ele não deve ir à Copa do Mundo. Virou nós contra eles. Uhum. Então, a gente já olha pro Neymar dessa forma. Já existe uma bipolaridade muito grande. E, cara, pra mim a questão é simples. Tá bem no Santos, opa, do caralho vai pra Copa. Não tá bem no Santos, vamos ter que pensar em outras alternativas. Porque se ele não tá indo bem no Santos, como é que ele vai pegar jogadores melhores do outro lado pensando na Copa do Mundo? Porque aqui ele vai pegar alguns jogadores que são ruins. Sim. Mas pegando os melhores jogadores do mundo em atividade numa Copa do Mundo, será que é fácil enfrentar esses caras? Pegar uma do outro lado? França, pegar, né? Inglaterra. Só jogador fera do outro lado. Jogador com saúde. Vigor físico. Exatamente, com uma baita de uma intensidade. Pô, peraí, vamos olhar com carinho pra isso aqui. Não vamos... Agora, eu não vejo isso. Eu acho que hoje existe uma bipolaridade muito grande e virou nós contra eles mais uma vez. Eu acho que virou um ponto de que nunca vai chegar num consenso e as pessoas não têm uma crítica. Porque o Neymar faz isso aqui, é um problema. O Neymar fala que não é o que a gente sabe que não é o certo. Aí vira uma polêmica, mas não é uma polêmica sobre o que ele faz. É uma polêmica se ele deve ou não ir pra Copa. E acho que isso é um ponto que a gente nunca vai sair do caminho. A questão é, o que o Ancelotti tá pensando nesse momento? A figura do Neymar é importante pro grupo? E o Neymar vai querer ser essa figura além do jogador? Eu acho o seguinte, se o Neymar quiser comprar o projeto da Copa, ele tem que ir. Ah, mas ele não tá fazendo dentro de campo. Realmente ele não tá fazendo dentro de campo. Mas a gente sabe que o futebol é um coletivo. E às vezes existem jogadores que não são tão importantes dentro de campo, mas que eles são fundamentais fora de campo. Mas será que ele E aceitaria a chamam, casinha? é isso que eu tô falando, chamam a responsabilidade, estão no grupo, são jogadores importantes. Essa é a grande questão. Eu acho que o problema do Neymar é psicológico. Queria saber a sua opinião. Acho que psicologicamente ele não tá preparado. Eu acho que a gente precisa separar algumas coisas, tá? Tem muita gente que entende que o Neymar não tá conseguindo jogar porque ele não tem foco, comprometimento com a profissão, tá? Eu já acho que vai além, tá? Eu duvido que esse cara não queira disputar a Copa do Mundo, eu duvido que esse cara não queira ter paz no Santos, Sim. fazendo o Santos que ele gosta tanto vencer e por aí vai. Então, assim, The Last Dance, né, pro Neymar, ele vai disputar a Copa do Mundo. Cara, pra mim, é o corpo já cobrando. Um corpo que foi bastante castigado ao longo da carreira. Muitas Talvez, lesões. em alguns momentos, por culpa dele, mas, pô, um cara que jogou em altíssimo nível e sofreu lesões consideráveis. Sim. A última foi uma lesão de LCA, não é uma lesão simples, né? Então, é o corpo cobrando. Então, pra mim, vai muito além do comprometimento, se ele tem ou não comprometimento. Desculpa, eu fugi da sua pergunta? Não, era só do essa mental, questão do né? mental. Se você acha que Acho. existe uma questão mental Acho. do Neymar que tá prejudicando. Acho. A questão é, pra mim, se ele for pra Copa do Mundo e de repente ele começa entre os reservas, eu acho que ele não vai criar caso com isso. Você acha que não? Não, Eu acho também que não acho que vai não. criar caso com isso, certo? Eu acho que o Neymar é um profissional vaidoso porque ele atingiu um nível muito alto ao longo da carreira, mas ele nunca foi um problema. Ele foi um problema no vestiário do Barcelona? Não. Ele foi um problema no vestiário do PSG?
Ele teve ali o probleminha dele com o Cavani, se eu não me engano, Uhum. depois aí Mbappé. ali com o Mbappé, aquela coisa toda, mas nós estamos falando ali de... E foi mais os caras com ele do que ele com os caras, né? entendeu? Então, opa, É, peraí, com ele não é ego, um né? jogador problema nesse sentido. Então, Aham. acho que ele não vai causar na seleção brasileira, né? Acho que ele sabe do papel dele, a responsabilidade que ele tem, ele não vai fazer isso e por aí vai. Agora, eu só acho que assim, não dá pra depositar no Neymar também aquela coisa, nós só temos chance se for com o Neymar. Não. Porque com o Neymar no auge, e ele foi um absurdo no auge, certamente foi um dos melhores, se não o maior jogador que nós vimos. Eu talvez mais velho que vocês, eu vi muita gente boa jogar, então eu coloco ele um dos, Uhum. tá? Mas assim, ele no auge, já foi difícil com ele no auge. Ele não tá mais no auge pra receber essa carga de responsabilidade, certo? Uhum. E outra coisa, o sucesso da seleção brasileira tem que ganhar a Copa do Mundo. É claro que todo mundo quer ganhar a Copa do Mundo, mas o que é o normal? É não ganhar a ganhar. Copa do Mundo, Sim. tá? Então, você vê, a seleção brasileira participou de todas as Copas até hoje. Quantos títulos ela tem? 5. Então, o normal é ganhar ou perder? Perder. Então, pronto. Estatisticamente falando. Por isso que, pô, a gente pode estender pro trabalho do Tite e de outros treinadores. Pô, o Tite não conquistou a Copa do Mundo. Caralho, não é fácil conquistar a Copa do Mundo. Ele teve 2 ciclos e pra mim os ciclos foram impecáveis, tá? Mas ele não conquistou porque não é fácil ganhar a Copa do Mundo. O normal é perder a Copa do Mundo. E não existe fórmula do sucesso. Então, assim, pô, atribuir ao Neymar a responsabilidade, pô, eu acho que é interessante se ele tiver bem pra ele ajudar. Agora, pô, só com o Neymar a gente vai ganhar a Copa do Mundo. Sem o Neymar nós não temos nenhuma chance de ganhar a Copa do Mundo. Eu acho um certo exagero, entendeu? Eu acho assim, o Brasil, dentro dos favoritos, é o menos favorito. Falar que o Brasil não é favorito pra Copa, eu acho um pouco de exagero. Agora, entre os favoritos ali, Argentina, Inglaterra, França, o Brasil seja o menos favorito. Ah, 6 seleções na sim, frente. mas é né? só você olhar historicamente. Ah, O favoritaço dificilmente conquista Ganha. a Copa. é. Vocês apostavam na Argentina na última Copa do Mundo? Jamais. No primeiro Mesmo jogo, nesse. a Argentina perde pra Arábia Saudita e o Scaloni muda 6, 7 jogadores do time. Foi. E depois ela vai se acertando até pegar no breu. Aí você vê Otamendi, velho, Tagliafico, tem uns caras que não Não, e são assim, unanimidades. E assim, um certo preconceito também. Pô, o McAllister jogava onde quando a Argentina foi campeã do mundo? No Ajax. Mas se o Brasil... Traz o João Pedro do Brighton. Não pode, É. não pode. Mas Sim. se ele O chega Igor no Thiago, Chelsea, é. beleza, É. entendeu? É o que tem pra hoje. Eu só acho que assim, nós chegamos... Eu acho que a seleção, ela perdeu essa identificação e assim, é o atual momento, é o mercado. Os jogadores saem muito cedo do Brasil, eles terminam a formação lá fora, eles se desenvolvem em outros cenários, em outros ambientes, e lá na frente eles aparecem na seleção brasileira, porque eles fazem por merecer uma atenção. Só que acontece, ninguém conhece muito esses jogadores que estão lá fora, então é curioso isso. Meu filho vai fazer 6 anos, então eu tenho que explicar pra ele os jogadores que estão na seleção brasileira, porque ele consome os principais clubes da Europa e alguns clubes brasileiros. Sim, Então ele não vai conhecer o Igor Thiago, sim. ele não vai conhecer o Douglas Santos que joga lá na... Lateral esquerdo. Só que é o seguinte, o meu filho que vai fazer 6 anos não sabe, eu tenho que explicar, e eu tenho que explicar também pro meu pai. É. Porque meu pai também não consome futebol como a gente. Meu pai consome o time dele. Aham. Então, a seleção vai jogar, tá lá o Douglas Santos. Ivan, quem é o Douglas Santos? Douglas Santos jogou no Atlético Mineiro, agora tá na Rússia. Quem é o Ibanez? Quem é o É. Ibanez? Ivan, quem é Bremer. Eles não sabem nem quem é o Bruno Guimarães. É, que é um Quantos? mais famoso dentre os... Então, É. Quantas pessoas assistem o Newcastle jogar? Sim. Porra. Eu acho que isso vai fazer com que a seleção sempre esteja de alguma forma desprestigiada, entendeu? Entendi. Sim, É aquele negócio, porra, você via... Se você tem uma base de jogadores que atuam no Brasil e você traz alguns caras que são picas lá fora, é uma coisa. Porque o Vini Júnior todo mundo conhece, Aham. Sim. certo? O Rafinha do Barcelona todo mundo conhece. O Rodrigo do Real Madrid todo mundo conhece. Marquinhos. O Endrick, que saiu daqui recentemente, todo mundo conhece. Agora, quando você leva um jogador que não tem história no Brasil, aparece lá fora, ainda joga num time de meio de tabela ou de meio de tabela pra baixo, a galera vai falar, pô, mas
E aí, velho? É isso que nós temos hoje? E assim, com o maior respeito a esses jogadores. Sim. E de repente eles jogam muita bola, entendeu? E podem ajudar a seleção brasileira. Só que eu acho que essa parada que não... Que assim, é o mercado, ela distancia o público da seleção. E aí a gente falou muito de Neymar, né? E eu concordo contigo, eu acho Você vai mudar do Neymar? Porque eu tenho uma última do Então Neymar, vai do então. Neymar primeiro. Eu tava num debate, meu pai tem 58 anos. E meu pai falou isso e me surpreendeu. Ele falou, a gente tava falando sobre isso, ele na visão dele, ele acha que o Ancelotti não deve levar o Neymar pelo extracampo e tudo mais, não veio ao caso. Mas ele falou, Léo, eu vi muito jogador de verdade. O Neymar no auge, pra mim, teria espaço em todas as seleções possíveis. É discutível. Mas E eu eu acho... queria saber essa sua opinião, porque ele falou, cara, brasileiras? 82 ele entraria no lugar do Éder ou do Serginho. Ele falou. 70, que talvez seja o mais complicado ali, também poderia ter um lugar pra ele. Existem jogadores. Mas assim, você acho que concorda? Não, acho que a discussão é válida. Acho que ele tem potencial, sim, pra estar nesses times, assim. A gente teria que avaliar caso a caso, a gente teria que até fazer um estudo de como esses jogadores, por exemplo, que jogaram essas Copas, como eles se apresentaram, né? Como eles estavam, né? Se estavam no auge, se não estavam. Mas eu acho que o Neymar é um dos maiores jogadores já produzidos pelo Brasil, sem dúvida nenhuma. Assim, desculpa, mas quem duvida, quem discute a qualidade do Neymar, discute se a água molha. Isso é verdade. Aí eu nem vou perder tempo com essa galera, entendeu? Nem vou perder tempo com essa galera. Por exemplo, a Copa de 2002, né? Sim. Surgiu aquela discussão, você entraria no lugar de quem? Na verdade, era melhor tirar um zagueiro, né? Pra colocar mais um atacante, seria o Neymar, né? Aí ele entraria no lugar do Rivaldo. Cara, eu acho que no auge o Neymar jogou mais que o Rivaldo. Sim, eu também acho. Entendeu? Mas é indiscutível que o Rivaldo, naquela seleção, Na Copa. naquela Copa, jogou muita bola. Se não fosse o Ronaldo, talvez ele até seria o melhor. Tem gente que fala que ele foi o e, melhor, e né? assim, talvez ele pudesse entrar ali em determinados momentos no lugar do Ronaldinho, porque até então ele não era o bruxo ainda. Exatamente. Entendeu? Ele não era o bruxo ainda. Exatamente. Então ali, porra, que acabou, pô, ele citou o Rivaldo, que fez uma Copa impecável naquela oportunidade junto com o Ronaldo, né? E aí, eu ia mudar de assunto, mas antes, cabe a discussão quem é melhor, ou, na sua visão, se tem alguém melhor, Bruxo ou Neymar no auge? Eu acho que regularidade, Neymar, eu acho que encantamento, bruxo. Ah, tô contigo. Entendeu? Pô, Com a bola no pé. regularidade, altíssimo nível, Neymar. Acho até mais mais completo. tempo, né? É. Agora, Ronaldinho Gaúcho, pô, encantamento, eu acho que... Eu sou de 85. Eu acho que pra mim, assim... Pra mim encantar, porra, eu vou me divertir vendo esse cara jogar ele. Tô contigo. E aí, o que eu ia trazer é o seguinte, cara, eu tenho algumas reticências ao gol da seleção. Eu queria ouvir de vocês o que você pensa. Na minha opinião, Lá vem. você já sabe. Alisson já teve 2 oportunidades e, na minha visão, eu acho que ele não correspondeu à altura do goleiro que ele não é. corresponder. Cara, eu acho que pela pompa que ele tem de jogador do Liverpool, eu acho que ele poderia ter feito melhores defesas. Eu acho que um puta goleiro. Não, eu continuo Você achando- queria um milagre. Porque eu acho que... Você queria um milagre. Porque eu acho que goleiro de time grande tem que fazer milagre. Tá bom. Esse é o meu ponto. Tá bom, eu não vou levar o Alisson. Me apresente um melhor que ele. Cara, hoje... Hoje. Cara, mas assim, é que a gente tá falando de hoje, né? Você quer um milagre. Mas- Você quer um milagre. Quero um milagre. Você quer um milagre. Quero um milagre. Eu não vou levar o Alisson. Quem é que vai me dar o milagre? Cara, eu acho que o Fábio te daria um milagre apesar da idade. Eu sou convicto que o Fábio... Você talvez não. Não, você brincou. Não. Falando Ô, sério. Gustavo, não, pera aí, Gustavo. Olha o que o Fábio fez no Mundial. Não tô rindo pela Não. qualidade do Fábio, mas calma. Não, eu acho que o Fábio, ele é um fenômeno, tá? Sim. Sim. Porque assim, o nível que ele tem hoje pra idade que ele possui, e nós estamos falando de uma competição de tiro curto, de um mês, certo? A gente poderia pensar no Fábio até no ciclo. É, no ciclo. Agora, você Como fala assim... terceiro goleiro, eu acho que sim. Entendeu? De repente você dá uma oportunidade pra ele durante o ciclo, não vejo nenhum problema nisso. Não tenho nenhum preconceito com isso. Rogério Ceni com 40 anos também fechava o gol. Sim. Entendeu? Com quase 40 anos ou com 40 anos fechava o gol. A questão só que pô, eu não curto o Alisson, mas eu não vejo ninguém pedindo passagem hoje, cara. Beleza, você pode citar o Fábio, eu posso citar um outro jogador que não foi Brazão. convocado no Brasão, caiu de produção, eu não Caiu vejo muita bastante. coisa no Brasão.
Mas sei lá. O John, talvez. Mas acho que o John problema tá é machucado, ciclo, né? o John tá É machucado. o ciclo. O que eu quero dizer é que, assim, durante o ciclo, a gente teve várias Aí é que oportunidades. tá. Aí é entendeu? que tá. Então o problema. Não hoje Mas só. a questão é essa. É o ciclo. A pô. questão é minha essa. visão é essa. do A ciclo. questão é essa. O ciclo, ele é importante, mas ele não é determinante. Mas Sim. ele é importante, Aham, certo? Certo. Porra, o treinador chegou agora. Quantas vezes ele pôde juntar todo mundo pra testar? Pouquíssimas. Então, o grande problema da seleção brasileira foi a porcaria de ciclo que ela teve por conta da CBF. Trocou de treinador. Nós 3 tivemos vezes. Ramon Menezes, Que loucura. Fernando Diniz, guarda compartilhada. Não é verdade? É verdade. Guarda compartilhada. É verdade. É verdade. Onde já se viu hoje em Pior que é dia? verdade. Se você olhar pro trabalho de um técnico, ele não é um distribuidor de coletes. Não dá como. Tirador de né? medida. É Não. inconcebível, cara. Cara, você vê tanta coisa que um treinador hoje precisa fazer. Ele precisa olhar pro time dele, pras alternativas do time dele, ele precisa estudar os treinos, tudo aquilo que aconteceu nas atividades ao longo da semana, quem tá bem, quem não tá bem, estudar os adversários. Ao mesmo tempo, o treinador da seleção brasileira precisa estar vendo todos os jogos, de todos os selecionáveis possíveis, entendeu? Pô, é um trabalho muito complexo pra você ter uma guarda compartilhada, só no Brasil Que isso. loucura. A maior seleção do... Entendeu? Aí veio o Dorival. E, cara, até chegar no Ancelotti. Então o ciclo foi bastante prejudicado pra gente falar, porra, cara, ele não teve tempo pra testar. Quem é o melhor goleiro hoje em atividade? Pô, eu acho que ainda é o Alisson. Ele vai apostar no Alisson. E o Alisson não é contestado fora do país, ele só é contestado aqui porque ele não fez um milagre. E, porra, A bola do todo De mundo Bruyne. tem condição de fazer milagre? Ficam falando daquela bola do De Bruyne 2018. Do tirambaço É, de fora da área. É. Cara, eu acho assim, ó. O Ivan foi muito no ponto, assim. O ciclo foi uma M, fato. Legal ter o Fábio. Legal pra caramba, como terceiro goleiro. Agora o Alisson, pra mim, é um grande goleiro. Eu acho que tem que ser ele, e aí a gente já tem que ver no futuro, porque o Alisson também já tá com uma certa idade. O Ederson, a gente já viu que nas últimas vezes aí deu umas pichotadas. Não, e outra coisa, você pega o Alisson, tudo aquilo que ele fez no Liverpool, será que o problema tá no Alisson ou tá na seleção brasileira? A gente questiona o Alisson, a gente questiona o Thiago Silva, a gente questiona o Marquinhos. Eu não tô aqui generalizando, mas tem Sim. gente que questiona, vocês sabem disso. Sim, sim. Né? Conseguiram resumir a carreira do Thiago Silva, aquele choro que ele teve em 2014. Você é louco, acho que o Thiago Silva Porra, é craque. brincadeira. Um dos maiores zagueiros já produzidos pelo país e, tipo assim, a galera resume, bunda mole porque ele ficou chorando naquela oportunidade. Puta zagueiro, meu. O Marquinhos... Não, o Marquinhos tem que agradecer até hoje o Thiago Silva, né? Porque ele viveu ali na... Porra, brincadeira, cara. Ah, e é Agora o loucura. Magalhães estão fazendo a mesma coisa. Pô, Porque não é confiável. Normal, mas se você olhar, se você voltar na história, pô, as seleções todas, quase todas foram questionadas, pouquíssimas não foram questionadas. Eu tava vendo o documentário esses dias do Penta. Aquela seleção também chegou, um ciclo todo Na ridículo. última rodada, É, classificou o pois Luizão. é. Todo mundo questionando, a galera reclamando porque o Felipão não queria levar o Romário pra Copa. Enfim, é mais do mesmo, né? O Que é que nós meio estamos Neymar acompanhando agora, é o normal da seleção brasileira. Que é meio que estamos vendo com o Neymar agora, né? E a gente, assim, como a gente tem uma carência muito grande, então, aquele Neymar imaginário, ele continua na cabeça das pessoas. Por quê? Porque o auge dele foi bem foda, Foi muito cara. foda, Foi cara. muito foda. Foi Esse cara isso. não ter conquistado uma Copa do Mundo é uma pena. É um pecado. É uma pena. Ele jogou muita bola, sabe? Então, enfim. Pra gente encerrar pro final, desculpa te rapidinho, que a gente já tá chegando Não, no tranquilo. horário. Você acha que tem uma possibilidade considerável do Brasil virar uma Alemanha, um campeonato alemão, no sentido de hegemonia muito grande, muito discrepante, de, por exemplo, Palmeiras e Flamengo? Campeonato Brasileiro, Acho que você já- fala ou temporada? Eu acho que Acho que temporada não, porque eu acho que as Copas permitem, Mas no né? brasileiro, sim, né? Eu acho que no Campeonato Brasileiro É muito difícil, né, cara? é muito difícil, porque a gente não vê, assim, poucas equipes se organizando hoje. Talvez o Cruzeiro ali, correndo por fora. Então, Botafogo parecia que ia, mas a gente já viu o que aconteceu, né? é o seguinte, tá? Nós precisamos olhar para cada clube capacidade de receita. Não tem segredo no futebol. Você tem mais dinheiro, você tem... Os melhores. Desde que você seja competente, tá? Não é apenas o dinheiro, mas você tendo dinheiro, você tem mais chances de ficar com os melhores profissionais, automaticamente você se aproxima das principais conquistas. Então, vamos lá.
Você olha pro Cruzeiro, tá? Cruzeiro bem administrado. Se o Pedrinho não colocar dinheiro do bolso dele, só por aquilo que o clube gera, ou seja, caminhando com as próprias pernas, ele não tem o mesmo poder de arrecadação do Flamengo, por exemplo. Sim. Então ele não vai conseguir competir. Isso significa que ele não tem chance de ser campeão? Não. Mas ele dificilmente ele vai conseguir competir de igual para igual, Sim. certo? Eu acho que tem um clube que, bem organizado hoje, entraria nesse... tumultuaria bastante aí o futebol brasileiro, que é o Corinthians. Eu acho que Corinthians, São Paulo, você vê o Palmeiras, são clubes que, bem administrados, eles vão brigar por títulos. É uma torcida muito grande, É. tem capacidade de receita. Agora, como o Corinthians não consegue se acertar como clube, o São Paulo só piora, e você vê que os outros clubes patinam e não saem do lugar, eu acho que, por enquanto, nos pontos corridos, com um campeonato que exige muita regularidade, exige mais do elenco, quantidade e qualidade, eu acho que nós vamos ficar vendo Palmeiras e Flamengo mesmo. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. Não vai. A não ser que surge, por exemplo, um Botafogo, que é um intruso, mas você vê que não durou muito tempo, É né? o que você falou do São Paulo. A gente sabe. Deu aquela estocada, mas uma temporada só. É o e depois... Botafogo andando com as próprias pernas. Aí vem o John Textor, contrata um monte de gente, aí o clube bate campeão, mas ele tem consistência pra permanecer naquela prateleira? não. Ele já desmancha todo mundo porque a chegou, conta né? não fecha, entendeu? E a galera tem que entender que futebol é o business também. O Textor, a conta não tá fechando, ele vai vender e acabou. É, e o aí problema vai da comprar SAF, outro clube. A e SAF assim do Galo vai. também já não tá mais aguentando. É. Eu não sei até quando o Pedrinho, é porque ele ama demais o clube, mas ele é um empresário. Pô, essa brincadeira tá ficando cara. Começa a mexer no aí? patrimônio, o cara já olha com A outros própria olhos. SAF do City parece que E aí? patina, Pra vai, eu não competir, eu vou precisar colocar dinheiro no bolso. Eu tô pensando isso, tá? Ele pode me desmentir, Sim. mas eu acho isso, tá? Pô, até quando ele vai falar, pô, essa brincadeira tá ficando cara? E assim, o longo prazo da base, que é o que vai te dar um retorno no futuro Você de vê assim, investimento. Aí é que tá, você vê, o Flamengo, por exemplo, ele não tem o mesmo trabalho de base do Palmeiras. É diferente. Só que ele fatura 2 bilhões de reais por ano, faturou recentemente, não sei se vai conseguir manter a média, mas enfim, Sim. é o clube que mais arrecada. Pro Palmeiras estar brigando nesse nível, ele precisa efetuar essas vendas milionárias que ele tem feito, Sim. entendeu? Aham. Porque também vem daí o dinheiro necessário para ele continuar investindo na equipe principal. Uhum. Você só contrata um John Arias, você só contrata um Vitor Roque com muito dinheiro. As vendas ajudaram bastante. O Hendrick, o Estevão, o Vitor Reis e por aí vai. O Eduardo agora. O Alan que tá pra ser vendido. Exato. Então o trabalho de base do Palmeiras, ele ajuda bastante para que o Palmeiras também esteja nessa primeira prateleira do futebol. Se ele parar de vender, eu acho que ele vai ser obrigado a brecar alguns investimentos e aí talvez ele não fique no mesmo patamar do Flamengo. Eu ainda acho que o elenco do Flamengo é melhor, tá? Quantidade, mais qualidade. peças, né, Acho que o material. time, eu acho que o time titular, eu acho que dá pra gente discutir. Pau a pau. Agora, quando você olha pro banco, não tem discussão pra mim. É uma seleção, É né? uma seleção. Você vê quantos jogadores são convocados. Antes da gente chegar pro final agora, de fato, do nosso bate-papo, novamente aquele recado importante, aposte fácil pra você que quer fazer a sua fezinha, tem Copa do Mundo rolando aí, os principais campeonatos do mundo, vai lá na Aposte Fácil, vem nesse QR Code, dá moral pra quem nos dá moral. Ivan, cara, queria saber como que é uma Copa do Mundo. Como que é cobrir uma Copa do Mundo? Pra mim, chato pra caralho. Pô, eu não vivi a Copa até hoje, cara. Não dá, né, Não cara? dá. Viver a Copa é uma É coisa, diferente, é diferente. ficar internado na seleção brasileira é outra. Cara, que... Cara, eu não vivi Copa nenhuma. Eu fiz 4 Copas do Mundo e não vivi Copa. Eu vivi o ambiente da seleção, internado o tempo inteiro naquele lugar, treino, trabalhando, entrando 500 vezes ao dia, 500 matérias, 9 milhões de boletins. Porra, eu não vivi a Copa, cara. Cara, não dá tempo, né? Nada, outros companheiros viveram a Copa, foram pra locais diferentes, viveram experiências fantásticas, culturas diferentes. Enfim, caras, quem faz a Copa é uma coisa, quem faz seleção brasileira é outra completamente diferente. E, infelizmente, tá. até hoje, assim, é óbvio que é uma conquista para um jornalista estar à frente da seleção brasileira numa Copa do Mundo, né? Mas eu gostaria de viver essa experiência de viver o ambiente da Copa, sabe? Aham.
um dia acompanhar um jogo da seleção francesa, de repente ali você vê uma mobilização muito grande da torcida argentina num local, sabe? Isso para mim, porra, eu gostaria de viver essa experiência. Agora, pô, Copa do Mundo pra mim... Você tava no Catar na última? Tava. Diferente de todas as outras, né? Você vê que coisa? Eu agradeço muito ao Éder, porque o Éder Luiz, que é o 10 do rádio. 10 do rádio, por exemplo, eu tava muito cansado na Copa do Mundo da Rússia. 18. A seleção fez uma preparação antes, eu saí de casa muito mais cedo, a gente fica trabalhando muito, incansavelmente. Aí existia uma decisão ali que se o Brasil caísse, eu voltaria pro Brasil. A Copa, pra mim, ela termina quando a seleção brasileira cair. Se for campeã, eu fico até o final. Se ela cair nas quartas, acabou a Copa, eu volto pra casa. O Brasil caiu nas quartas, né? Isso, pra Bélgica. Bélgica, exatamente. Eu falei pra ele, Éder, eu quero voltar. Ele falou... Não, a decisão da rádio foi, Ivan, você vai voltar, vou emitir a passagem. Aí eu falei pro Éder, eu vou voltar. Aí ele falou, não, você não vai voltar. Eu falei, Éder, eu vou voltar, tô cansado, não aguento mais. Ele falou, então eu vou diminuir a sua carga de trabalho, mas você vai fazer a Copa até o final, nós temos os patrocinadores, eu quero fazer com a equipe completa, e eu fiz a Copa do Mundo até o final. Uhum. Então eu pude ali pelo menos curtir um pouquinho da Copa do Mundo. A semifinal e a final. Né? Exatamente. E também viver mais, eu pude conhecer um pouquinho mais da Rússia, aquela coisa toda. E no Catar foi a mesma coisa. Ele falou, ó, você vai ficar até o final, e eu tive a oportunidade de ver, pra mim, a maior final de todos os tempos de uma Copa do Mundo. Que foda. Você tava lá, cara, Eu no tava. museu. Eu tava. Então, ali foi pra mim, ali foi a maior experiência que eu vivi no futebol até hoje. A torcida argentina. Eu estive pra mim, tá? Eu estive na maior final de todos os tempos de uma Copa do total. Mundo. Ali com certeza, cara. Maluco. Que 3x3. Entretenimento puro. Messi puro. Tava 3x1 Argentina, aí depois 2 E pênaltis. podem me xingar, mas eu torci pra Argentina. Os deuses do futebol tinham que dar um título mundial Pro pro Messi. Messi. Eu acredito muito nisso. De verdade, eu acredito muito nisso. Como os deuses do futebol deveriam dar o título da Copa do Mundo de 26 pro Cristiano Ronaldo. E a seleção dele tem qualidade pra chegar. Isso que eu ia hein? falar. Tem Tem qualidade. muita qualidade. Porra, o Robozão merece. Mas será que os deuses vão pender pro lado do Portugal ou do Brasil? Porque se o Neymar for, quem Também merece mais? Uma final Portugal É, Brasil. e Brasil. Nem sei se isso Imagina. é possível, porque eu não lembro mais da tabela. Tem que fazer a tabela. Porra, seria do caralho, velho. E a torcida argentina, pra gente encerrar aquela final, cara. É curioso, né? O brasileiro, por exemplo, ele não vive a seleção como o povo argentino vive. Isso é um fato, Total. não é uma opinião, isso é um Total. fato. Os caras param pra ver a seleção nacional. O brasileiro não. O brasileiro é mais corintiano, mais flamenguista, mais são paulino, mais cruzeirense, mais atleticano. Lá não, os caras vivem mesmo a seleção nacional. É uma paixão, é algo completamente diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Ah, Ivan, você está falando besteira porque os índices de audiência mostram que o brasileiro gosta sim de ver a seleção brasileira. Calma. 9h30 da noite. Horário nobre, sem concorrência, TV aberta. Quem gosta de futebol vai assistir a seleção brasileira? Sim. Ou não? Vai. É, E é curioso ver a seleção brasileira. sim. Pro bem ou pro mal? Então assim, eu acho que ainda ela mobiliza muita gente, mas quando a gente olha como o povo argentino trata a seleção nacional, nós estamos falando ali de paixão pura. E eu tenho um termômetro bom porque eu vivi Argentina e Holanda na semifinal de 14 aqui no Brasil. É só você ver um pouco dos cânticos da torcida, você vê que realmente a paixão do argentino é muito latente. E né, outra, cara? os caras invadiram na final lá, cara. Foi bonito de ver. Que Não, e loucura. assim, com todo respeito aí, eu sei que tem a galera que faz ali como se fosse uma organizada no Movimento Brasil, Verde e O Amarelo. MVA lá. movimento. absolutamente nada contra eles, Aham. eles estão lá fazendo o trabalho deles e tudo mais. Sei que eles gostam bastante da seleção brasileira, mas assim, quando o Brasil vai jogar, é um teatro, né? É ou não é? Não é uma torcida de estádio, né? Não é tem outra nada a ver, né? torcida. Não. É completamente diferente do que você vê no É um estádio. ambiente familiar, né? Parece um teatro mesmo, assim, um Sim. evento que não Bandeira é o que da a gente Mastercard. vê. Exatamente. A gente vê algo bem diferente, assim,
quando a gente tá vendo os clubes jogando, né? Sim, total. É outra torcida, né? Outro perfil. Outro perfil. Perfil, foi muito bem. Bom, galera, chegamos ao final dessa Ivan, resenha tem uma parte dois. maravilhosa. Vamos fazer uma parte 2 daqui. Pode ser Daqui um depois da Copa, tempinho, depois da Copa aí a gente Papo marca. muito bom, velho. Claro. Casa Ó, sempre aberta pra você, cara. Um Obrigado. privilégio ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pelo convite. O Thiago, pô, tomou uma canseira aí, a Nada gente que porra, isso. pra gente acertar a agenda e tudo mais, mas fiquei muito feliz pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado pelo papo, altíssimo nível. E espero que a galera goste. A gente pode marcar, assim, uma segunda parte aí pra gente falar. De repente, depois da Copa do Mundo, a gente faz aí um papo segunda edição, segunda Aí, parte, Aí, ó. pra gente falar um pouquinho do que foi o Brasil na Copa. É isso, já tá marcado então. Até porque pra Pós-Copa, falar com o homem, ele fala de forma fácil. Ele não vem com aquele termo do gatinho. Tô zoando, tô brincando. É isso, galera. Se vocês gostaram desse podcast, desse conteúdo, deixa seu like, deixa sua inscrição, é muito importante pra nós. Deixa seu comentário aqui também que a gente vai ler e responder todo mundo. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, muito obrigado a Poste Fácil, nossa patrocinadora master, tá? E principalmente obrigado a vocês que estão aqui e fizeram esse podcast continuar crescendo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu! Hey! Yeah. 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 Yeah.